E aí, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual hora que você está me assistindo. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos do Evangelho de Jesus segundo João. E hoje a gente vai estudar o capítulo 18. Então, se você chegou nesse vídeo aqui e não está acompanhando desde o comecinho, eu sugiro que você vá aqui embaixo no rolo de vídeos e assista desde o primeiro capítulo até o final, tá bom? Vai ser importante você acompanhar desde o início, tá tudo aí gravadinho para você. E esse estudo tem sido muito abençoador, muito edificante, graças a Deus. Então vamos lá, pegue seu caderno, sua Bíblia. Já tô aqui com as minhas. Eu adoro essa Bíblia, minha gente, tá velhinha, ó. Mas eu amo essa Bíblia. Minha versão é Nova Almeida atualizada. E vamos lá, Pai. Pai, muito obrigada, Pai, por mais um dia de estudo da Tua Palavra. Obrigada também, Senhor, porque o Senhor já está aqui presente. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que estará nos conduzindo durante todo esse capítulo, Pai. Pai, que o Senhor venha nos revelar tudo aquilo que está por trás desse capítulo, dessas letras, Senhor. Que o Senhor possa se revelar para nós de uma forma extraordinária hoje, Senhor. Eu te agradeço desde já, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor irá fazer em nossos corações, neste capítulo, neste estudo, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Vamos lá, esse capítulo é maravilhoso. Jesus é preso. Eita Deus. Versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Como a gente tem os relatos dos outros evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, a gente sabe que esse jardim que ele está falando aqui é o Getsemane, tá? Então anota aí, esse jardim é o jardim do Getsemane. 2. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Então era um jardim onde os discípulos tinham o costume de ir para lá com Jesus para aprender, para orar. 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhe. A gente sabe que nos outros evangelhos a gente vê que Judas, ele para identificar Jesus, ele dá um beijo no rosto de Jesus. Mas aqui João está dando um relato dele, né? E aí Jesus, sabendo que eles já estavam querendo, se adiantou e perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então aqui, gente, o que é que a gente percebe? Que Jesus, ele era tão comum entre os discípulos, ele não tinha nem o seu exterior, não tinha nada exorbitante que o diferenciasse dos demais discípulos. Tanto é que os soldados olharam assim e não sabiam identificar quem era Jesus. Né? Jesus era tão comum por fora que não sabiam quem ele era. E se a gente for parar para analisar, os evangelhos aqui, nenhum deles vai descrever sobre a aparência externa de Jesus. Ninguém vai dizer se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, se ele era magro, se ele tinha um cabelo grande, se ele tinha barba. Ninguém cita absolutamente nada sobre a aparência externa de Jesus. E aí o que é que a gente conclui? Jesus, ele era tão lindo por dentro, tão maravilhoso por dentro, que as pessoas não perdiam tempo olhando para a parte de fora, querendo descrever de fora, de tão maravilhoso que ele era por dentro. E aí, o que é que a gente leva para nossa reflexão assim? O que mais se destaca em mim? Como é que as pessoas me conhecem? Como é que você tem vivido a sua vida? E como é que as pessoas têm reconhecido você? Pela sua aparência ou pelo que você é por dentro? E aí eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, que também pode ser eu sou, entendeu o poder? Eu sou. Recuaram e caíram por terra. Meu Deus, você já parou para pensar nesse versículo aqui? Quando Jesus, só com a palavra dele, era tão poderoso que os soldados caíram na presença de Jesus.
E aí tem outros evangelhos que destacam mais essa parte. E aí eles ficaram todos, oxi, que foi isso? Tipo um tremor, brum, todo mundo caiu. Aí ele pergunta de novo, aí ele fala, sou eu. Aí os soldados, brum, cai tudo de novo. De tão poderosa que é a palavra de Jesus. Aleluia. Como é que esses soldados, que só com a palavra de Jesus caíram por terra, como é que eles iam conseguir prender esse homem, gente? Jesus não foi preso, ele se entregou. Aleluia. 7. Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que estes vão embora. Jesus está prestes a morrer. Jesus sabe o cálice que vai beber. E ainda assim, ele não deixa de pensar nos discípulos. Ele disse, não, sou eu que vocês estão procurando, então deixe que eles vá, não faça mal a eles, que é amor, né? Então nós precisamos tomar esse exemplo, de que nós precisamos ser humildes como Jesus é. Jesus sempre foi humilde. E humilde, gente, a gente tem uma concepção errada sobre humildade. Humildade não é eu pensar menos de mim. Eu sou pobre, pecador, eu sou falha. Aí você recebe um elogio, nada, irmão, que é isso, eu não mereço nada. Então isso não é humildade. Humildade não é pensar menos de si, não é se inferiorizar. Humildade é você pensar menos em si. É você pensar menos em si para pensar no próximo. Não é eu me rebaixar, mas é eu abrir mão de fazer as minhas vontades para fazer a vontade, para agradar o próximo. E isso é totalmente contra a cultura do mundo. Totalmente contra a cultura do mundo. Hoje, nós temos a cultura do eu sou Deus, eu me amo, eu que preciso, eu que posso, eu que faço, eu em primeiro lugar. E a palavra de Deus, até essa semana eu estava conversando, aí um vizinho da gente falou assim, eu admiro a cultura japonesa, porque eles são assim, ó, eles dizem assim, quanto mais respeito eu tiver por você, mais você vai me tratar bem. Então, quanto mais eu penso no próximo, melhor vai ser a nossa relação, porque quanto mais eu dou respeito àquela pessoa, então ela vai me devolver respeito. E eu falei, Jesus já ensinou isso muito antes desse povo existir. Então, muitas vezes, os gentios, as pessoas muitas vezes que não conhecem a palavra de Deus, elas se comportam mais como Jesus do que nós, cristãos. Porque Jesus falou, olhe para o próximo. Por que a gente tem os olhos voltados para fora? Por que a gente não tem o olho para estar se olhando? Aí podia ser um bicho assim, né? Um olho para a gente. Porque é para a gente olhar para o próximo, não para a gente. Porque a Bíblia diz que se quem tentar achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, a encontrará. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque é a gente desaprender tudo que a gente aprendeu nessa vida, para aprender a nova cultura do reino de Deus, que é o contrário desse mundo. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente na oração ao Pai, lembra? Não perdi nenhum dos que me deste. Só Jesus, todos vivos, nenhum morreu. Então, o que o Senhor me deu, eu preservei, eu cuidei. Até na hora da morte, eu tomei conta deles. Aleluia. 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? E aí o estudo que eu fiz, né? O pastor falou algo muito interessante a respeito desse versículo 10. Ele falou assim, ó, muitas vezes nós, na tentativa de proteger Jesus, nós cortamos a orelha do mundo com a palavra, impedimos eles de ouvirem. Então, a gente trazendo esse versículo aqui para um lado teológico, você vê que Pedro, ele pegou a espada significa palavra, né? Então, quando a gente vê, lógico que aqui é uma espada no sentido real, mas se a gente for trazer ela para um sentido espiritual, nós vamos ver que a palavra, a espada é a palavra, e quando corta a orelha, é como se ele fala assim, você está usando a palavra para ferir o outro, para fazer com que o outro não escute a Deus. Então você já deve ter ouvido falar assim, você já deve ter passado por isso, de, deixa eu falar de Jesus para você, aí a pessoa vai dizer assim, Jesus, quero nada,
minha tia que dizia ser crente, que dizia seguir Jesus, ela fez isso, isso e isso comigo. Ah, não, porque eu fui na igreja uma vez o pastor falou isso e isso para mim, me machucou muito. Então, é nesse sentido que eu estou querendo falar, que às vezes a gente, por exemplo, pega uma briga, até na rede social, né, essa questão de política, quando você vê a marcha LGBT, que fez aquela cena toda. Então, muitas vezes você pega a palavra para agredir as outras pessoas, para humilhar elas, para machucar elas. E a gente vê que a espada da palavra, ela serve não para ferir os outros, mas ela serve para matar o nosso velho eu. Então, quando Jesus fala que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes que penetra até juntas e medulas, não é para a gente usar para atacar o outro, é para a gente usar a palavra para matar o nosso velho eu. Então, toda vez que a gente lê a palavra de Deus, é como se a palavra tivesse cada vez mais matando, ferindo o nosso velho eu, para que ele morra e para que a gente viva o novo eu, né? A nova vida em Cristo. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que a palavra não é para ser usada para ferir as pessoas, porque elas acabam que não querem mais ouvir a Deus. A gente corta as orelhas dela. E sim para ferir o nosso interior, o nosso eu antigo, nosso velho eu. E aí Jesus fala, guarde a palavra na baía, por acaso não beberei o cálice que meu Pai me deu? Cristo é aquele que entrega a vida em favor do próximo. E nós somos chamados para ser cópia de Jesus. Aleluia. Amém. 12, versículo 12. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente a Anás. Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Aí lembra que, aí 14 faz, ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo, lembra? Que a gente viu que um judeu, ele profetizou o que iria acontecer. Aí ele repete aqui, né? Aí 15, Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo aqui do 15, gente, é João. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Então João era conhecido desse sacerdote que levou Jesus. E aí João conseguiu ir com Jesus. João não largou Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, João, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a encarregada da porta perguntou a Pedro, você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, não sou. Então, a primeira vez que Pedro negou a Jesus. E se você olhar, ela fala assim, você também não é um discípulo desse homem? Então, o que é que nos mostra aqui? Que João tinha admitido ser discípulo. Porque senão ela teria perguntado assim, você é um discípulo desse homem? Mas ela pergunta, você também não é um discípulo igual a este, que era João? E aí, o que é que a gente vê aqui? Ó? Pedro queria de toda maneira, de toda força, amar a Jesus. Ele, não, Senhor, você não vai morrer. Aí puxa a espada, tenta proteger Jesus. Então Pedro estava tentando com todas as forças amar a Jesus e negou a Jesus. Primeira oportunidade, ele negou a Jesus. Já João, que estava fazendo de tudo para saber o quanto Jesus o amava, admitiu ser discípulo de Jesus. Então veja a diferença. Eu não preciso me esforçar para amar a Jesus, porque senão eu estou fazendo o caminho contrário. Eu preciso entender, me esforçar para entender o quanto eu sou amada por Jesus, porque só a partir daí é que eu vou entender, só a partir daí é que eu vou conseguir responder a esse amor, com esse amor. Entendeu? Que maravilhoso. Então, pare de se esforçar para amar a Jesus e passe a se esforçar para entender o quanto Ele te ama. É assim que a gente tem que fazer. Aí, ele respondeu, não sou. Então, negou, né? Primeira vez. E Jesus tinha dito que antes do galo cantar, ele negaria ele 3 vezes. Ele, não, Senhor, não. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam.
Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Então as pessoas dão testemunho de quem nós somos, das nossas obras. As nossas obras revelam a nossa natureza. É isso que Jesus está falando. Então ele disse: eu não vou falar de mim. Pergunte para as pessoas sobre mim. Então será que a gente tem coragem de falar assim: não vou falar de mim. Pergunte ao meu marido quem eu sou. Pergunte à minha esposa quem eu sou. Pergunte aos meus filhos como eu sou. Pergunte aos meus pais como eu sou. 22. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Meu Deus. Eita, Jesus. Imagina Deus levando um tapa na cara. Se ele só pensasse, ele conseguia matar aquele cidadão que bateu na cara dele. Mas e nós? Muitas vezes a gente recebe uma palavra meio atravessada e a gente faz o quê? A gente fica em silêncio? Ou a gente revida com agressividade? Aí Jesus respondeu assim: se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é? De novo, você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Segunda vez que Pedro negou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Então, nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados. Você veja que o rapaz disse assim: eu vi você lá no jardim com Jesus. Eu vi você lá. Então, tudo que a gente faz, a gente está sendo observado. Eita, Jesus. E aí Pedro negou ele 3 vezes e o galo cantou. 28. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então, eles estavam tão preocupados em obedecer à lei, mas estavam tentando matar o Messias. Não, se a gente entrar aí, a gente vai se contaminar. Então, não. A gente vai ter que comer a Páscoa, então a gente não pode se contaminar. Então, o povo tão preocupado com a lei e estavam matando o Messias. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se esse não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. Qual é a resposta? Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem segundo a lei de vocês. Aos que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Os judeus, eles matavam por apedrejamento. Então, Jesus ele tinha que morrer por morte de cruz. Então, eles disseram: não, a gente não pode matar. Por quê? Para cumprir a palavra de Deus, né? Que já estava decretado que a morte do Cristo seria crucificado. 33. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus está dizendo: sim, eu sou rei, mas eu não sou rei deste mundo.
Eu vim para ser rei aqui, assim como eu sou rei no céu. E aí, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, por que durante todo esse livro você vê Jesus falando, mas tinha gente que não entendia e não ouvia Jesus? Então, a gente só consegue ouvir a Deus se a gente amar a verdade, se a gente se unir a essa verdade. Deus está dizendo assim, às vezes a gente fala, poxa, Deus, fala com aquela pessoa, toca no coração dele, fala com ele. E aí Deus está dizendo muitas vezes, eu não consigo, porque ele está num lugar, ele se colocou numa posição que ele não consegue ouvir a minha voz. Então, o mesmo exemplo meu marido sempre dá, que é como fosse uma fila. Existe uma fila, aqui está Deus, aqui na frente, tem uma fila. Às vezes eu estou lá atrás, no último lugar da fila. E eu estou tão longe de Jesus falando aqui na frente que eu não consigo ouvir a voz dele. Então, quanto mais longe de Deus a gente está, a gente não vai ouvir a voz dele. Então, só ouve a voz dele quem está perto, quem está nele. Então, é preciso estar nele. Aqueles judeus que estavam ali tentando, acusando Jesus, eles não estavam perto de Deus, porque senão eles teriam ouvido a voz do Pai. 38. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. E aqui é um gentio, não é um discípulo dizendo que Jesus era inocente. É um gentio falando que Jesus é inocente. Aí ele falou assim, eu não acho nele crime algum. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Tipo assim, como já tem esse costume e é Páscoa, eu solto eles para vocês. Aí o povo falou assim, então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então aqui nós estamos vendo duas pessoas, Jesus e Barrabás. Jesus, inocente, santo, rei, perfeito, aquele que cura, que ama, que liberta. E nós temos ali Barrabás. Barrabás assassino, rebelde, salteador. Ambos estavam indo para a cruz, para a morte, para a condenação. E aí, quem é que as pessoas escolheram? Jesus. Mas aqui eu queria falar para vocês que não foi o povo que escolheu Jesus para ser condenado, crucificado. Não foi o povo que mandou libertar Barrabás. Foi o próprio Deus. Então, por isso que tem aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que é por isso. Porque não foi escolha do povo, foi escolha do Pai. As pessoas simplesmente falaram o que era já a escolha do Pai. Deus já tinha um plano para Jesus ser crucificado. Deus já tinha um plano para nos libertar, nos livrar da condenação. Então, nós somos Barrabás. Nós somos Barrabás a quem Jesus tomou a cruz em nosso lugar. Quem merecia ser crucificado era Barrabás. Quem era assassino, rebelde, quem era pecador era Barrabás. Éramos eu e você. Mas Deus falou, não, deixe Vanessa aí. Deixe Vanessa livre, porque eu estou entregando o meu único filho para morrer no lugar dela. Para que ela possa se tornar minha filha adotiva. E ela possa ser minha. É isso aqui, gente. Então, Jesus foi morto no lugar de Barrabás, mas foi morto no meu lugar e no seu lugar. Porque Deus assim o quis, que nós fôssemos livres, libertos da morte, do pecado, da condenação, da morte eterna. E aí colocou Jesus lá no nosso lugar. Meu Deus. Então temos que viver e aceitar o amor do Pai, porque o Pai deu seu Filho para nos adotar como filhos. Que coisa linda, né? Meu Deus do céu. Aleluia. E é isso, gente, que a gente possa entender que nós precisamos nos esforçar não para amar a Deus, não para amar a Jesus, mas nós precisamos entender que nós temos que nos esforçar para compreender e aceitar esse tão grande amor de Deus por nós. Porque é a partir do amor dele que a gente vai ser transformado, que a gente vai viver para ele,
Porque enquanto Pedro estava lutando para amar a Cristo, ele negou a Cristo. Enquanto João estava lutando para entender e receber o amor de Cristo, ele estava com Jesus até o fim. E é isso, que você possa sentir amado por esse Deus maravilhoso. Que o amor lança fora todo medo. O amor cura qualquer vazio, qualquer depressão, qualquer doença. É o amor de Deus por nós, que nos liberta. Foi o amor de Deus que nos libertou da morte eterna. Então se renda a esse amor de Jesus, se renda a esse amor do Pai por você. Porque esse é o melhor lugar esse é o melhor lugar para se estar. É nos braços do nosso Pai, que nos ama tanto, tanto ao ponto de entregar o seu único filho para morrer numa cruz, para que nós também fôssemos filhos dele por adoção. Amém, pessoal? Então, Paizinho, obrigada. Obrigada pelo teu amor. Que a gente possa compreender, Senhor, compreender o tamanho, a profundidade e a largura do teu amor por nós. Porque só assim, Pai, nós conseguiremos viver a tua presença, viver aquilo que o Senhor tem para nós, que a gente vai conseguir viver, Pai, te amando, fazendo a tua vontade em obediência, Senhor, para experimentarmos a plena alegria em ti, Senhor. Nos ajuda neste dia, Paizinho, que a gente fique meditando nessa tua verdade, nessa revelação que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje, Pai. Com a ajuda do teu Espírito Santo, que a gente possa ter o nosso entendimento, Pai, renovado, transformado a ponto de compreender e aceitar o teu amor, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Senhor Jesus. Obrigada por esse estudo. Eu te peço, Senhor, que esteja olhando e abençoando, Pai, cada um que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome para sempre, Senhor Jesus. Amém. Amém. Que capítulo maravilhoso. Se você foi abençoado, curte, comenta, compartilha essa verdade, essa revelação, essa maravilha aqui com as pessoas. E fica ligadinho aqui, ativa as notificações, porque todo dia, toda manhã entra o vídeo aqui de um capítulo de João, tá certo? Então ativa a notificação para não perder o vídeo de amanhã. Amanhã a gente vai ver o capítulo 19, maravilhoso, viu? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!